Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando e suplicando, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Meu querido amigo Cleise Alves, doutor, advogado, psicanalista e escritor, seja muito bem-vindo. Deixa eu mostrar aqui pra essa câmera. Posso mostrar mais aqui, Davi? Valeu, galera. Olha o foco. Rumo à liberdade financeira. Meu irmão, fala pra gente aí, você já participou de outros podcasts onde você falou do livro, eu sei que tem um lançamento agora em breve, né? Esse podcast está sendo gravado, hoje é dia 3 de junho, mas ele já vai ao ar nos próximos dias, mas é dia 14, né? 14 que é o lançamento oficial desse livro. Fala pra gente aqui de uma forma resumida, porque se o pessoal quer saber mesmo, tem que comprar o livro. Sim, sim. O que é esse livro? O que ele representa na sua vida? Por que você escreveu? Se eu pensar que você é psicanalista, advogado, escritor, viajante, o cara escreve um livro sobre finanças. É muita bagunça. Tu é realmente estranho, você é estranho. Você realmente... Você chegou a essa conclusão. Eu gosto de gente estranha assim. Porque o cara podia escrever um livro de viagem, né, Davi? Podia escrever um livro de direito penal, de direito civil. Podia escrever um livro sobre psicanálise. Não, finanças. Ele tipo assim, eu vou fazer completamente o contrário e vou escrever um livro de rumo à liberdade financeira. Por quê? Por causa da minha história, cara. Minha história é bonita, não se resume só à minha experiência de quase morte. Sou um mineiro de Cataguases, Minas Gerais. Tá de Cataguases? De Cataguases, meu irmão. Tô sempre lá. É mesmo? Sério? Vim da cidade para a cidade grande, para trabalhar, eu tinha alguns projetos, alguns sonhos. Não que não comporte Cataguases. Cataguases é uma terra linda para você viver bem, mas em algumas situações eu entendi que precisava avançar até para esse autoconhecimento, para esse crescimento. E há 25 anos eu comecei a pensar e descobri que a grande dificuldade de quem, com uma origem simples como a minha, de ascender, só através de muito esforço, estudo e a prática do dia a dia. E aí eu comecei a ler, a buscar livros. Sai de Cataguases com quantos anos? Eu saí com 18 anos. Aos 20 me casei. Você se forma tudo aqui no Rio? Tudo aqui no Rio, de lá eu saí com o 2º grau, aqui fiz letras, português e inglês. Você também é formado em letras? Sou formado em letras. Fui professor um tempo, mas vi que não era suficiente, continuei avançando, estava muito envolvido com a igreja, fiz teologia, minha 2ª graduação. Professor de teologia, pastor durante muito tempo. Continuei estudando, fiz psicanálise. Tu não teve uma experiência quase morte também, não? Assim, como pastor? Muitas experiências de quase morte como pastor. Pastor de igreja tem uma experiência quase morte que ninguém pode contar. Mas fala, verdade. Desculpa Se contar dá problema, né? Desculpa te interromper, porque é mais forte que eu. A quinta série aqui é... Às vezes a quinta série... Flora. Que bacana. Cara, que legal estar aqui contigo, cara. Que bom que você tá gostando. E aí fiz direito, tornei advogado e vi que a minha vida financeira em alguns momentos estava muito confusa. Estou fazendo administração para entender um pouquinho mais de negócios, mas na prática do dia a dia é muito, muito difícil, porque a maioria das pessoas que falam sobre vida financeira, eles ensinam o que fazer, mas o que fazer todo mundo já sabe. Gastar menos do que ganha, investir aqui, investir ali, mas a maioria não ensina como fazer. Então, o diferencial do meu livro para os demais, com todo respeito a todos eles, é que eu ensino como fazer, né? Eu ensino não só como você multiplicar o dinheiro que está na tua mão, mas principalmente você manter o dinheiro que está com você. Porque o dono da birosca da esquina está de olho no teu dinheiro, a Amazon quer o teu dinheiro, a Shopee quer o teu... Então, para você não entregar o teu dinheiro, você tem que ter uma estratégia. E no livro eu passo essa estratégia, passo a passo, em cima daquilo que eu vivi. É um livro mais prático? Sobre isso. Muito prático. Talvez a grande diferencial do livro é essa prática do dia a dia. Você pode dar um spoilerzinho assim, bem resumido, lógico. Eu acredito que são quantos capítulos? São 12 capítulos. 12 capítulos. Você não precisa falar um capítulo, mas assim, para a pessoa entender na prática, na execução, porque eu acho que esse é o grande diferencial. Né? A gente abre a internet hoje, todo mundo oferece, fique milionário, ganhe dinheiro, não sei o quê, blá, 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 e tem sempre a ilusão. Sim, né? sim. No final de semana eu conversei com uma pessoa e a pessoa tentando me convencer que eu tinha que ter um produto de internet, mas que eu podia vender sem ter o produto. Eu falei, cara, mas como é que eu vou vender um negócio sem existir? Não, você vende.
é a escala de não sei o que lá, de não sei o que. Eu falei, cara, e o caráter? Onde fica aí? Vou vender um negócio, vou jogar na internet sem ter nada e depois ver se der certo, você cria depois. Sim. Então tem uma malandragem. Tem. Tem muita malandragem. Eu queria entender o seguinte, você pode falar um exemplo de prática de liberdade financeira que você acha que isso funciona de verdade? Eu entendi, talvez eu vá contra o que muita gente pensa. Eu entendi que para crescer, para ascender financeiramente, você tem que, de certa forma, empreender. Só existe uma maneira de você enriquecer, tá? Na verdade, existem mais de umas, mas aquelas que não funcionam para a maioria de nós. É ganhar na loteria, eu não vou ganhar porque eu não jogo. É você nascer e receber a herança de alguém, meu pai não me deixou nada. Ou você lutar, empreender para conquistar a sua própria fortuna. Então, por mais difícil que seja, eu entendi que trabalhando para alguém, sendo CLT, eu não iria alcançar o que eu consegui alcançar. Então, empreender não é tão simples, mas não é simples nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Tá? Então, se você vai dar um conselho para alguém, abandona o teu emprego de carteira assinada para empreender? Em hipótese alguma. Eu fiz essa transição sem muitos ruídos. Trabalhando de carteira assinada, eu fui entendendo como funciona o jogo do dinheiro. Eu fui entendendo que a riqueza, as finanças, a fortuna, ela é muito exigente. Ela te exige muita energia, ela te exige foco. Foco é dizer sim a uma coisa e ter a coragem de dizer não a todas as demais. Então eu, como trabalhador, trabalhando para alguém, eu comecei a modificar a minha mente, a trabalhar com a minha mente, a mudar o meu mindset e comecei a me enxergar lá no futuro como um cara próspero, como um cara rico, como um cara milionário. E comecei a agir como um. Eu sempre falava, brincando com as pessoas, se você me perguntar como é ser um milionário, eu não vou saber te responder. Mas se você me perguntar como é se sentir um milionário, eu vou ficar 2 horas falando para você, porque eu já me sinto como um. Por sinal, ainda não sou milionário, mas estou a caminho dos milhões. E eu malandramente sou amigo do cara antes dele ser, porque a hora que ele foi já é meu amigo. Vamos junto. Porque esse é o segredo da vida também. Eu vou escrever um livro sobre o segredo de não ser milionário. Boa. Mas fala. Então, empreender. Você está trabalhando? Você tem um sonho? Tem alguma coisa que tira o teu sono? Tem alguma coisa que aquece o teu coração? Provavelmente o teu propósito de vida tá naquilo ali. Mas o teu livro tem um chamariz aqui que é o seguinte. Como dobrar seu fluxo financeiro em 70 dias. Foi que eu achei assim, como se fosse um subtítulo, né? Sim. 70 dias, por que 70 dias? O que é possível fazer com 70 dias? Parece muito pouco. 70 dias para você dobrar. Mas não é. Não é não? Porque o que eu ensino, volto a frisar o que eu falei há algum tempo atrás, não só você multiplicar o que está na tua mão, mas principalmente você manter e ter condição de investir naquilo que fica na tua mão. Porque o grande problema do CLT, o cara que trabalha para alguém, é que ele não consegue chegar no 30º dia com um recurso, com um dinheiro. No 10º dia, no 15º, 12º, 13º, o dinheiro já acabou. Então ele vai se arrastando o restante do tempo, esperando ansiosamente o seu próximo pagamento. Então, antes de investir, você tem que manter. E é claro, poupar nunca vai trazer essa multiplicação. Você tem que investir. Primeiro, investir em você. Nesses 70 dias, como é que eu vou fazer esse investimento? É claro, vamos dar um spoiler rápido, mas... Não, só um. Para você aprofundar, você tem que estar em posse do meu livro. Você tem que fazer Quando você faz uma autoanálise da sua vida financeira, você descobre, e todos descobrimos, como eu descobri, que muita coisa que leva os teus recursos são coisas extremamente desnecessárias. Quando você faz um respaldo de tudo aquilo que sai das tuas mãos, você nota que talvez 25%, 30% daquilo ali é algo desnecessário. São contas desnecessárias que, se você se organizasse um pouquinho melhor, esse dinheiro ia manter com você. Então, a gente já está falando de 30%. Os outros 70%, como é que eu consigo? Através de empreender ou fazer coisas que eu acredito e que eu sei
que vão me trazer recursos. Ah, mas o cara ganha 2 mil, em 70 dias ele dobra para 4? Sim, sim. Se você fizer o que é correto, se você fizer o que é relevante, você pode dobrar ou triplicar. Então, quem lê o meu livro, no final, ele vai entender que 70 dias é muito pouco tempo para você fazer. Quanto tempo tu escreveu esse livro? Demorou quanto tempo? Cara, sem exagero, 25 anos. Por quê? É claro... Não, eu acho que é importante você falar isso, porque nesse universo hoje que as pessoas vendem essa ilusão, Sim, sim. e com muito respeito ao garotão novo de 20, 25, 30 que diz que já é milionário, postando foto com Ferrari, né? 25 anos é uma vida. Então quando você fala, hoje eu tô colocando na sua mão algo que levou 25 anos para ficar pronto. Eu acho que isso tem relevância quando você... Sim. Eu repito, não estou aqui desmerecendo a história de ninguém. Não estou. Mas eu fico com o pé atrás quando eu vejo uma garotada nova dizendo sou milionário e tal. Eu fiz isso e ganhei. E aí eu falo, tá, como? Se a gente tem uma construção de vida, pode acontecer, e eu respeito. Mas esses 25 anos, você tem a sua experiência de vida. Sim, sim, sim. Não é isso? E aí o cara me questiona, pô, mas se você levou 25, por que você está propondo 70? Exatamente por isso. Porque você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi. Que também isso está incluso no livro. Tá aqui, cara. Você fala os seus erros também. Falo da minha história. Você não fala só que você acertou. Porque eu cheguei lá... Tu já quebrou? Cara, quebrei. 2014 eu quebrei. Eu tinha uma empresa de médio porte, uma indústria mecânica, e veio a Petrolão, quebrei a empresa. E ali eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa mais relevante do que eu estava fazendo. Aí eu volto na questão da organização. Uhum. Eu tinha força, tinha energia, mas eu não inteligente para criar, né? Muito inteligente, eu criava e acontecia, mas não tinha organização, não conseguia manter. Então, além de tudo que eu vivi, eu conto a minha história em relação a isso. E quando você... Se você não tem clareza de onde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar tá bom. Agora, Cleise, desculpa que eu te interromper. Você acha, vamos falar de Brasil, né? Eu tenho uma teoria, não sei se você vai concordar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que mora na Europa, e ela falou assim, o brasileiro é muito preguiçoso. Eu falei, não, o brasileiro não é preguiçoso. Se você acordar 4 horas da manhã e for na Central do Brasil, aqui você vai ver uma galera que tá ralando, é verdade, lotado, é verdade. Trem, que mora em Niterói e trabalha no Rio. O brasileiro, ele não sabe valorizar o esforço que ele faz. Então ele consegue trabalhar um mês inteiro para ganhar, sei lá, 2, 3 mil reais, e no final de semana ele gasta tudo no cervejal, sim. no churrasco. Eu acho que não é isso um pouco que acontece com a figura do brasileiro. Essa coisa, tipo assim, ele não protege, ele não valoriza o sacrifício dele. Então ele até consegue ganhar o dinheiro. Mas ele juntou um dinheiro, não, vou construir minha casa, vou comprar minha casa. Aí ele passa em frente a uma Casa Bahia da vida, televisão na promoção. Aí ele, puxa vida. Aí ele tá morando num pau-a-pique, casa cheia de tijolo, mas tem uma televisão lá maior que a casa dele. É mais ou menos isso? Não, mais ou menos não. É exatamente isso. O cara, ele não tem clareza de quem ele é. A maioria é porque ainda... Aí eu não estou subjetivando, estou falando objetivamente. Ainda não descobriu qual é o propósito de vida. Eu, graças a Deus, estou aqui porque eu entendi o meu propósito de vida. Para chegar lá, quanta coisa eu vivenciei, quantas quedas eu tive. Eu quebrei uma vez, né? Eu me prejudiquei em muitos momentos. Só que eu sabia quem eu era, eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que um dia como esse eu estaria aqui contando um pouquinho da minha história diante de um dos caras que eu mais admiro, e incentivando pessoas a pensar, a refletir. Quando você fala propósito de vida, você fala que talvez esse seja o grande problema da galera, no modo geral, que não ganha dinheiro, que não vence na vida, que não prospera espiritualmente, que não dá certo em nada. É isso o propósito? É porque o propósito está muito ligado naquilo que você faz no teu dia a dia. Uhum. E praticamente a gente passa 8 horas do nosso dia trabalhando. Uhum. Então, o propósito está muito perto em relação à função e à profissão. Quando a gente fala, qual é o teu propósito de vida? Às vezes o cara
Não sabe, mas muita gente. Na maioria das vezes, se ele pensar, se ele refletir, se ele analisar, ele vai entender que o propósito dele está ligado à função ou à profissão dele. Por isso que, se você perguntar para as pessoas na rua, você trabalha com o quê? Eu trabalho com X. Mas o que você gostaria de fazer? Se eu pudesse, eu trabalharia com Y. Quando ele fala assim, se eu pudesse, o meu sonho é trabalhar com aquilo. Na maioria das vezes ele está relatando e revelando o propósito dele. Meu propósito é fazer isso, mas como eu ainda não cheguei lá, eu estou fazendo aquilo. Então, o cara vai ali. Se ninguém sacudir ele, né, igual Deus fez comigo na minha EQM, ou a minha queda em 2014 fez comigo também. Se você não for sacudido, você vai ficar ali pensando que aquilo que você está vivendo é aquilo que foi determinado para você. Mas ninguém pode determinar o meu futuro a não ser eu mesmo. Porque eu estou aqui hoje, eu no presente sou o reflexo das decisões que eu tomei no passado. E o meu futuro vai ser o reflexo das decisões que eu tomo no presente. Mas quando eu não tenho clareza sobre o meu propósito, eu tenho muita dificuldade em avançar, em sair do estágio atual, chegar no estágio desejado. Em, de repente, não abandonar, mas lutar por uma transição de carreira, que é algo tão importante, porque quando eu vou investir naquilo que eu amo fazer, a melhor coisa que tem é você trabalhar naquilo que você ama. E quando você trabalha naquilo que você ama, você é bem remunerado. E quando você é bem remunerado fazendo aquilo que você ama, na maioria das vezes você consegue impactar uma quantidade grande de pessoas. E quanto mais você impacta pessoas, mais bem remunerado você é. Então é um ciclo virtuoso que muita gente não consegue chegar porque não tem clareza. Então, se houvesse um segredo de enriquecer ou de alcançar a liberdade financeira, seria: você precisa de ter clareza e você precisa de um método. Qual é o método? Depende, existem vários. Tem o meu método, o método Power. Você sair do estágio A e você chegar no estágio B. Mas se você não tem clareza, se você não sabe exatamente qual vai ser o teu destino, você não consegue concatenar os seus próximos passos. Fazer isso aqui, fazer isso ali, mudar essa minha visão a respeito disso, transformar essa questão financeira em relação àquilo. Eu uso a expressão ser ensinável, né? Se permitir ser ensinável. Porque muitas vezes, e aí você tem vários fatores, cultural, familiar, históricos, experiências negativas, né? Então a pessoa meio que, tipo, ela fica numa bolha. E quando você fala, cara, não, você pode vencer na vida, você pode prosperar. A pessoa trava por vários fatores. Sim, né? sim. Ou porque ninguém na família dela prosperou, ou porque alguém na família dela teve um negócio e quebrou e faliu. E ela cria esses traumas. Mas quando você se permite ser ensinável, né? Antes de você chegar, eu estava tendo uma reunião com o Bruno, que é o dono desse estúdio aqui, e eu falei, cara, nesse assunto aqui, nesse tema, eu não tenho dificuldade nenhuma de sentar e me ensinem. Né? Eu quero aprender. Né? Eu posso ser um cara que conheço muita coisa, que estudo, que leio, e eu sou uma pessoa que me interesso para várias coisas, mas tem assunto que você não domina. Sim. Então, às vezes, são pessoas como você que tem essa capacidade não só de vivenciar, né? Porque tem muita gente que vivencia, mas não compartilha. Você quis compartilhar. Eu acredito que você também deva fazer mentorias individuais, que é uma coisa que... E aí a minha pergunta, quando você tem essas mentorias individuais, qual é o maior problema, você já falou do propósito, que você encontra para dar o estalo no cara assim, velho, eu tô te mostrando e a pessoa continua não vendo isso? Cara, por incrível que pareça, eu falo isso com uma certa dor no coração, a religiosidade. Sério? Isso aconteceu comigo. Sou filho de pastor, sou pai de pessoas envolvidas com Mas cristianismo. pastor da década de 50, né, filho? Que os pastores de hoje não tem ninguém pobre, não, filho. Cara, pior que tem. Muitos são pobres financeiramente, mas muitos são pobres espiritualmente. Ah, tá. Porque quem leu Kennedy Reagan nunca mais foi mesmo. Tá, mas ele, tipo assim, infelizmente ele é exceção. Deveria ser regra. Sim. Porque pelo que eu entendo da Bíblia, Deus nos gerou para ser próspero, para ser rico. Mas assim, esse caminho, essa rota que é relevante. Né? Não
enganando, não mentindo, não ludibriando, mas a religiosidade no sentido de que meu pai ele era muito puro, ele era um cara muito correto, mas ele tinha travas e correntes espirituais, até por entender a Bíblia Sagrada de maneira errada, e muitas pessoas têm as mesmas travas que meu pai tinha e que eu tinha no começo, de que o dinheiro deturpa pessoas, de que o dinheiro deixa snob, mas nada disso, cara. No dia a dia, na prática do dia a dia, o dinheiro só amplifica quem você é. Se você é uma pessoa correta, o dinheiro vai amplificar isso na sua vida e você vai poder auxiliar muitas pessoas. Então a religiosidade, ela te leva para dois extremos. Primeiro, eu não vou prosperar, às vezes o cara fala inconscientemente, porque isso pode me prejudicar a minha relação com Deus. E outra coisa, eu quero prosperar, mas eu quero que Deus traga aquilo que eu preciso, que caia do céu. Eu quero que Deus me traga dinheiro. Daí o sucesso das campanhas. Tu vem, você bota X e vai vir Y. O cara acredita naquilo com sinceridade. E por que algumas vezes acontece? Pela sinceridade, porque ele sai dali e ele vai agir. Tem poder quem age. Tem muito poder quem age corretamente. Então, Deus vai te abençoar? Claro que ele vai te abençoar. Eu tive uma experiência alguns dias atrás com uma pessoa que eu amo muito. Amo. E ela mandou uma foto pra mim de um lugar. E eu falei, cara, que lugar bonito. Aí a pessoa falou assim, aqui é onde moram os riquinhos. Aí eu falei assim, então aí é o teu lugar. Aí é o teu lugar. Aí a pessoa me respondeu de volta, meu lugar não é aqui. Cara. Meu lugar é na glória. E eu travei, sabe? Que eu gosto tanto da pessoa, não quis ofender. Eu falei assim, é exatamente o que você está falando. Na cabeça dela, ela não pode estar ali. E eu posso te garantir que essa pessoa nunca vai prosperar. Ai, misericórdia. Por quê? Porque nós colocamos para longe, nós lançamos para longe aquilo que a gente não acredita. E a fortuna, a riqueza, o dinheiro... Nós lançamos para longe... O que você não acredita. Você vai repelir aquilo que você não quer. Se eu falo, eu não quero, não há ninguém que te prove que você quer. Não vai mudar a tua mente. Você mesmo, se você conhecer... Por isso que a minha busca foi pela Bíblia Sagrada. Eu modelei Salomão, teve muitos erros, mas na questão financeira ele era gênio. Modelei Jesus, a forma como ele lidava com as pessoas, a forma como ele instigava pessoas a esse autoconhecimento, essa procura, essa busca de melhoria. Então fui para a Bíblia, li uma vez, duas, três, li 6 vezes a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, estou na 7ª vez, comecei ontem o livro de Jó. Então eu enxerguei ali que o grande propósito de Deus na vida do ser humano é a prosperidade, é a riqueza, mas não dessa forma que tentam passar para a pessoa humilde, para o assalariado, né, que ele tem que fazer uma troca, uma barganha com Deus. Eu não acredito nisso. E a Bíblia nunca ensinou dessa forma. Só que algumas pessoas estão se utilizando de alguns princípios humanos, até mesmo algumas ferramentas humanas, como hipnose, PNL, induzindo pessoas simples e ignorantes, não no sentido pejorativo, mas que ignoram a verdade, de que elas têm que fazer essa barganha. Dá o teu tudo que Deus vai te dar. Deus não quer fazer troca com ninguém, porque ele não precisa de nada. A Ageu 2,8 diz que o ouro e a prata pertencem a ele. Então, por que eu vou precisar dar o meu ouro para Deus? Se ele quiser, eu dou tudo, porque tudo pertence a ele. Mas ele nunca fez barganha com ninguém. Ele não precisa disso. Você falou uma frase aí que me despertou uma curiosidade. Você falou que já leu a Bíblia 6 vezes? Quando você lê a Bíblia mais de uma vez, tu lê a mesma Bíblia ou tu compra uma outra Bíblia para ler? Cara, eu nunca parei para pensar nisso. Tu é fera demais, cara. Posso dar uma dica? Vamos lá, amigo? Se você criar um hábito de anualmente ler a Bíblia toda, tipo assim, 2025 começou, vou ler a Bíblia. Tradições diferentes. Não, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Aí no ano seguinte, tu lê a mesma Bíblia. No outro ano você compra uma outra Bíblia. Legal. Aí no outro ano você lê aquela mesma Bíblia. Ou seja, a cada 2 anos você lê a mesma Bíblia da mesma versão. Entendeu?
Porque a hora que você for ler aquela Bíblia, tu vai ter outra clareza. Outra visão, vai, né? da minha Bíblia. E aí tu vai... Legal, isso legal pra caramba isso. É isso que eu legal. faço. Eu comecei... 30 anos de crente, boa. eu já li... Eu parei de contar na 10ª vez. É legal contar. Não, eu parei de contar porque eu sei que eu sou meio soberbo. eu, né? Aí eu parei de contar. E eu criei uma outra maneira de ler a Bíblia. Eu parei de ler a Bíblia... linear. Eu comecei a ler a Bíblia do tipo, vou focar só nesse tema aqui. Boa. Por temas, né? Eu Por gosto temas. muito de algumas coisas que... Chega uma época da minha vida que eu gosto de ler algumas coisas que... Quando que é o lançamento do livro? Cara, vai ser... Na verdade, é um pré-lançamento. Já tá na internet? Tá na internet. O pessoal já consegue comprar online? Consegue comprar. O ingresso ainda tem... O último lote, a gente tá dando 50% para fechar logo. Vai ser no dia 14 de junho, no Auditório Bronze. Não, eu quero que você faça sonho para aquela câmera. Ah, beleza. Você vai dar suas redes sociais todinha aí. Onde é que o pessoal te acha, né? E aí você vai dar as informações do livro, que a gente de verdade entrou no tema que eu achei muito importante da sua viagem. Sim. Mas o rumo à liberdade financeira já tá aí nas plataformas para o pessoal adquirir. Sim. Né? E vai ter o lançamento físico. Uhum. Né? Então, aquela câmera, só dá um sorrisão, porque eu faço um print. Aqui é tudo assim. Né? Tô vendo. Cara, que legal. Então, eu sou Cleiser Alves, eu sou advogado, mas eu amo ler e escrever. Então, eu escrevi esse livro com todo carinho, com todo respeito, respeitando a minha história e respeitando a história de todas as pessoas que possivelmente vão me dar a honra da leitura. É uma leitura muito prática, né? Quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara. Joga lá, @cleiser.alves, que tem um pouquinho da minha história. As redes sociais nos dão essa facilidade de contar um pouquinho. Qual é a rede social que você mais usa? Eu gosto das 4. Eu uso... Todo mundo lá? Facebook, Instagram, uso TikTok, jogo vídeo, Kawaii. A galera jovem fala mal do Facebook. Fala mal. Facebook é bom, né, Davi? Que a gente joga lá. A gente faz umas campanhas legais e chega a bastante... Então, as 4 redes sociais você 4. E o YouTube, né? YouTube, Cleiser.alves. A gente conta um pouquinho lá. Então, no dia 14 de junho, a partir das 6 horas, a partir das 18 horas, no Hotel Mont Blanc, no Auditório Bronze, a gente vai estar fazendo uma mentoria. Não é uma palestra, é uma mentoria, porque eu vou falar um pouquinho a respeito da minha história, mas eu vou focar na tua história. O foco não sou eu, o foco é você que precisa melhorar, que quer melhorar. Talvez você tenha um dom, você tenha um talento, mas não sabe como avançar. Não é que você não sabe o que fazer, você já sabe. Você precisa saber como fazer. Então eu estou aqui humildemente para te desafiar a aprender comigo como fazer. Então, no dia 14 de junho, a partir das 6, eu te aguardo lá. Entra aí nas redes sociais que tem lá o link, tudo direitinho. Se tiver ainda ingressos disponíveis, a gente consegue repassar. E vai ser uma honra poder te receber lá. E o podcast vai ficar ad eterno na plataforma. Se você assistiu esse podcast depois do lançamento, você adquire o livro do Dr. Cleiser. Já tem outro livro em mente já para escrever? Cara, tem 8 livros prontos. É mesmo? E inclusive, a experiência você... Cara, eu tô escrevendo... Já tá com o tema, já? Tem. A minha experiência de quase morte. Eu pensei que eu botaria só Eu Morri. Vai bombar, hein? Vai bombar. Eu morri, pronto. Pronto, aí pá, aqui, ó, Eu Morri, o pessoal ia... Como é que o cara escreveu um livro Eu Morri? Acho que a ideia é essa. Ué, gostei da sugestão, hein? Eu gostei, já vale a pena. Não trago nada escrito, deixo que a coisa flua. E você é um camarada com muito conteúdo. Enquanto você falou, eu pensei em várias maneiras de terminar o Conta Aqui. Eu te agradeço por isso. Mas uma delas, que é a principal, sobre tudo que a gente falou, é o que a Bíblia fala em Romanos, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vivenciou uma viagem que deu tudo errado, mas que no final deu tudo certo. E muitas vezes é isso que a vida nos proporciona. Às vezes a gente de verdade não entende que portas que foram fechadas foram livramentos que Deus nos deu. A Bíblia diz que Noé fecha a porta. Quando ele entra com a família, que ele coloca os animais, a expressão é assim, e fechando a porta, veio a chuva. Existem portas que são fechadas para que a tua família esteja protegida,
para que o seu caráter, para que a tua essência seja protegida. A gente lamenta portas que se fecham. A gente lamenta os nãos que a gente recebe, a gente lamenta o contrato que não foi assinado, a causa que não foi ganha. Mas muitas vezes é um grande livramento que foi dado e que a gente não sabe, que a gente não percebe. Então, quando a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem, até quando uma porta se fecha, a gente enxerga uma possibilidade. Ou seja, você viveu uma experiência de quase morte e viu ali uma oportunidade ímpar de viver o novo de Deus. E que isso se propague na sua vida, que o livro seja um sucesso. Eu recomendo de verdade. Aqui, ó. Tô jogando na câmera aqui. Sou eu? Ah, lá. Rumo à Liberdade. Pô, ficou bonito isso aqui, hein? Ficou legal. Ficou bacana, legal. Hein? Ó, tom sobre tom. Contar aqui também é meio azul, ó. Ficou legal, hein? Ficou bacana isso aqui, hein? Meu amigo, obrigado, tá? Deus te abençoe sua família. Eu que te agradeço, Anderson. Qual é a próxima viagem que tá no... Colômbia, muda mês que vem. Ah, já mudei, voltei pra original. É que realmente tem coisa que a gente faz que se arrepende, né? Não, mas aconteceu pra não ter experiência, né? Final do mês a gente vamos completar 29 anos de casado. Eita, João. Curtindo na Colômbia. Escreve um livro também. Faz um livro, né? O negócio de ficar casado agora tá... Tem que escrever um livro, né, Davi? Eu sobrevivi. O título do livro é Tô Vivo Ainda. Você escreve Morri. E depois de 30 vezes, ainda tô vivo, tá? É outra história, meu irmão. Meu Deus do céu. Gente, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Fala aí quem você quer aqui no Conta Aqui. Valeu, Davi. Valeu. Obrigado. Hoje foi bom, hein, Davi? Pô, muito bom, né? Muito bom. O cara tem muito conteúdo. Vai voltar aqui de novo. Beleza. Viu? Aí você vai contar outras histórias depois do lançamento do livro. Show. Você tem a hora que você quiser, viu? Legal. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Até o próximo Conta Aqui. Valeu!